E aí, família, hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Origem From e gostei bastante, estava muito dinâmico, totalmente fragmentado entre diversos personagens e trouxe várias respostas bem importantes, principalmente da conversa do Jade com o Victor, mas também trouxe diversos outros acontecimentos como a Tabitha, o Jim e a Sarah e outras coisas assim que se revelaram durante esse episódio. Ele realmente assim teve uma narrativa bem interessante, assim, que foi mudando de um personagem para o outro, claro que focado bastante na Sarah, no Boyd e na questão do Jade e do Victor, mas outras coisas foram bem importantes e no final também o foco entre a Tabitha e o Boyd deu alguma resposta de coisas que podem acontecer mais adiante. Mais diversas respostas assim foram respondidas, algumas até de forma bem direta. E até o Randall, que a gente estava esperando algo de ruim acontecer para ele, conseguiu desenvolver bem o seu papel naqueles pouquinhos minutos que ele apareceu em tela. Então foi um episódio assim bem legal, fragmentado, contando toda a situação da Sarah na cidade dela, enfrentando as consequências. Ela vai conversar com diversos personagens, mas realmente eles continuam a conversar cada vez mais e a gente se prepara para uma nova fase nessa série que vai ter respostas mais diretas e que eles vão conseguir enfrentar os monstros. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobesch, não esquece de dar um like no vídeo, eu tô sempre falando de Origem From e diversas outras séries. Caso você ainda não tenha assistido o episódio e não goste de spoiler, dá um pause aqui para assistir depois, porque agora eu vou falar detalhadamente o que aconteceu nesse episódio. Eu vou dividir em blocos de personagens para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que aconteceu, porque realmente o episódio ele foi totalmente fragmentado, aparecia um personagem, depois outro, depois outro. Então vamos começar com o Randall, né? Foi a primeira vez que alguém conseguiu enfrentar os monstros que não ficou apavorado com a presença deles. E os monstros ficaram realmente bastante frustrados, né? O Randall confrontou eles dizendo, eu tenho a proteção aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão me assustar? Vocês não podem entrar aqui. E eles ficaram realmente bem frustrados, mas deixou em aberto que provavelmente ele vai se tornar um alvo mais querido dos monstros, digamos assim, logo ali na frente. Achei importante essa parte para dizer assim que os monstros têm prazer, né, em atormentar as pessoas, isso lhes dá energia, mas quando isso não acontece eles perdem o interesse. Acho que eles vão voltar para se vingar dele mais à frente, mas ele se ferrando, ficando com medo, isso não aconteceu. Mostra realmente que ele é um personagem que tem muito a crescer e que vai dar trabalho mais adiante ali para o pessoal da cidade e para os monstros também. Vamos ficar de olho nele. O Jade começa esse episódio atormentado, né, tendo uma visão do cara com os símbolos, e agora a gente já sabe que ele se chama Christopher e teve mais ou menos a mesma função que o Jade tá tendo, só que na leva de quando o Victor era criança. O Christopher era um cara legal, que contava piada para as pessoas, bem parecido realmente com o perfil do Jade. Aqui a gente lembra daquela história de os personagens estarem repetindo os papéis de outras pessoas. O Jade e o Victor vão conversar e realmente o acordo tinha a ver com algo que eu tinha falado para vocês no outro vídeo, que o Victor pediu para que o Jade tocasse uma música e a música era Brilha, Brilha Estrelinha, para que ele se acalmasse, era a música que a mãe dele tocava quando ele era criança. O Victor deu diversas informações nesse episódio, diversas informações diretas. E a primeira resposta que ele dá, assim, é que agora a gente tem certeza que o Victor não é um vilão. Ele é uma vítima, assim como qualquer outro ali na cidade, só que ele tem um pouquinho mais de informações, mas como ele é totalmente atormentado, ele não consegue falar as coisas diretamente porque traz muito sofrimento. Mas ele foi escondido pela mãe dele porque o Christopher realmente ou liberou as criaturas ou ele mesmo começou a matar as pessoas. Então as coisas mudaram ali quando começou a se estudar aqueles símbolos. Mas deu pra ver na cara do Victor, né, que ele não é um vilão. Isso tá cada vez mais claro pra mim, deu pra mostrar o sofrimento dele quando ele tá sentado em cima do carro. Mas ele deu informações muito importantes. Existem outros carros ali, muito, quantidade absurda de carro que já tá naquele local, que ele tirou os carros da cidade porque ele não aguentava mais ver, porque fazia o sofrimento vir à tona. Isso reforça que tá sempre chegando gente na cidade, sempre os loopings se repetindo. Também ficou claro que o Victor ele não sabe o significado desses símbolos. E também ficou claro que a mãe dele ouviu algo ou pressentiu algo, porque ela pede para se esconder do Christopher. Então esse foi o cara que fez as coisas más. Mas ao mesmo tempo o Victor dá uma relevada porque ele fala: esse lugar aqui faz com que as pessoas cometam atos ruins. Isso tem a ver também com a questão da Sarah que está acontecendo direto nesse episódio.
E também deixou claro que o Victor não é a causa do que está acontecendo na cidade. É uma coisa que está acima dele, que está além dele, além até da compreensão dele das coisas que ele entende, ou é metafísico ou realmente é um experimento, como o Jim está tentando repetir. Mas livra de qualquer dúvida que seja o Victor o causador, ou que seja ele que faça por mal realmente as coisas que estão acontecendo na cidade. Então essas teorias aí já podem ser descartadas. Continuo com a minha que o Victor é apenas uma vítima junto com eles, mas é uma vítima que tem mais informações e que pode ajudar bastante na resolução desses enigmas que vão aparecendo. E surgiram alguns novos enigmas que também vão ser bem importantes. Mas enquanto isso, a Tabitha e o Jim vão conversar com a Sarah, né? E realmente a Tabitha faz uma ameaça para ela, mas acontece que os dois são convencidos pelo Boyd. Também no mesmo núcleo da família, o Ethan vai conversar com ela e realmente ele chamou ela de monstro porque ela ficou viva na floresta e aí somente os monstros ficam vivos na floresta. A Sarah vai caminhar por toda a cidade e vai sendo acusada cada vez mais por todos os personagens que vão encontrar com ela. Ela também vai encontrar com a tia Jane, que é a mãe do Kenny, que vai devolver os objetos do irmão dela. Esse personagem me pareceu que vai ser o primeiro a perdoar a Sarah. Não sei porque eu tive a impressão que ela é uma pessoa super boa, compreensiva, apesar dela estar com ódio, apesar de ela estar magoada, ela guardou os objetos da Sarah e ela entregou de volta. Já o mesmo não posso falar do Kenny, que ficou super indignado e acabou quebrando, né, o objeto que ela estava procurando do seu irmão. Também a Sarah, né, vai conversar com o Eugene na igreja e eles vão acabar contando um pouquinho das suas histórias. E a Sarah acaba comentando que matou seu irmão e o Eugene fica totalmente assustado, mas me pareceu que ele vai ser um aliado porque logo depois que o Kenny joga as coisas dela no chão, ele ajuda ela a recuperar e colocar na caixa. Me parece que os dois vão ser aliados logo ali na frente e parece que é um direcionamento, né, para esse episódio. Depois a gente também teve a questão da Christie com a Marielle, a sua namorada, elas começam a ficar juntas de novo. Mas, né, vocês lembram da velhinha fofoqueira? Ela realmente tá com câncer, era aquilo que ela escondeu do Jim, e ela deixa, né, o remédio para Christie para quando ela precisar no futuro. Só que a namorada da Christie, a Marielle, é uma viciada, como nós já tínhamos falado antes também. Vários de vocês já tinham percebido isso, estava meio óbvio até, mas a coisa mais importante que aconteceu nessa conversa das duas é que a velhinha fofocou, né, que a Sarah estava de volta. E a Christie tem um pensamento de culpa falando mais ou menos assim, olha, eu quase que incentivei a Sarah a fazer algo de mal, porque se fizesse algo assim e viesse algo de bom, eu ganharia alguma coisa. Então ela meio que concordou e ficou com culpa. Talvez isso tenha a ver algo com o local, de tu fazer coisas para aquelas vozes, para aqueles monstros e ganhar algo em retorno. Então isso é bem importante também, mas ficou assim mais jogado no ar, tu fazer algo para um lado ou para o outro e ganhar consequência, né, boa ou uma consequência ruim dos seus atos. A Sarah tá pagando bastante agora, o Boyd e a dona conversando e eles não chegam a um acordo. Você sabe que desde o início da série o Boyd representa o lado da cidade mais organizado e a dona é aquele personagem que era mais largadona ali na casa da colônia. Mas agora as coisas meio que parecem serem invertidas. A dona quer realmente que a Sarah seja punida, mas o Boyd não quer de jeito nenhum porque ela tem coisas. E a dona fala, porque ela ouve vozes, diversas pessoas ouvem vozes aqui e isso não justifica os crimes que ela cometeu. Então eles não chegam a um acordo e fica meio que essa tensão entre esses dois personagens, que são os personagens bem importantes em cada um dos núcleos onde acontecem as histórias. Mas também aconteceu outras coisas, como a Tabitha indo procurar aquelas crianças branquinhas que são meio carecas, e diversas crianças vão para ela, chamando ela pelo um nome que eu vou escrever aqui embaixo, que é meio difícil de pronunciar, mas eu procurei no Google, realmente é uma palavra que não existe, mas deu a entender ali mais ou menos pelo jeito que as crianças estão chamando ela, que como se a Tabitha representasse uma figura materna, ou como se representasse uma entidade de proteção. Todas as crianças vão para ela, como se fosse aqueles rituais mais antigos assim, e que há uma adoração de algum ser específico. Então eu acho que as crianças estão pensando que a Tabitha tem a ver com isso. E acho que deve ser pelo fato dela ser mãe do Ethan, que as crianças estão procurando ela como uma mãe protetora, e eu acho que nesse sentido vai ter respostas mais adiante. A minha intuição diz que é mais ou menos isso, né? Que a Tabitha está representando uma figura materna, como se fosse uma entidade que ia proteger aquelas crianças e não o contrário, né? Ela foi mais ou menos procurando respostas e as respostas podem vir mais adiante.
Já o Jim retoma aquela ideia, né, deles estarem sendo observados, de ser um experimento, coisas que já aconteceram desde a Segunda Guerra, mas o Boyd aparentemente não dá muita bola. Isso eu achei meio estranho, assim, porque são informações importantes, né? Ele fala que tem algumas pessoas que responderam pelo rádio, que estão se comunicando pelo rádio, mas logo ali na frente o Boyd entra no dinner e vai começar a tocar uma música. E essa música é quando começa, os vermes meio que se acordam e aparecem na pele do Boyd. E é bem importante também vocês prestarem atenção na música, na letra da música. Estou repetindo várias vezes aqui que as músicas trazem mensagens. É uma canção do Roy Orbison chamada In Dreams, que realmente é uma pessoa está conversando com a outra, com a sua amada, no sonho. Isso tem a ver com as questões do Boyd, de que alguém talvez esteja se comunicando com ele através dessas músicas que tocam no rádio lá do dinner. Eu também lembro que já teve uma outra cena na outra temporada em que o Boyd ouve uma música, ele considera isso como um sinal e daí é que ele vai para a floresta. Agora de novo, né, a música tocando e também tem a ver com a questão do Martin ter passado aqueles vermes para eles. Então aqui talvez tenha dois significados, né, de ativar os vermes, mas também de receber mensagens. A letra da música é bem interessante, depois vocês procurem no Google a tradução, que vale bastante a pena. Acho que a história também faz bastante essa relação entre letras de música com o que estão acontecendo ali. A questão do Boyd é sempre relacionada aos sonhos. O Jim está sempre se relacionando à questão das simulações. Então meio que a gente pode juntar essas pistas aí para tentar ter uma resposta mais direta sobre o enigma maior. Enigmas pequenos a gente conseguiu já responder algumas coisas aqui, né? Principalmente em relação ao Victor e a primeira leva, né, de mortes que aconteceu ali, e deu a entender também que isso já aconteceu antes pela quantidade de carros e aconteceu bastante depois também. Estou pensando em fazer uma revisão das músicas que foram tocadas em Origem From para a gente ter uma ideia de outras pistas que estavam escondidas ali através das letras. E vocês que já assistiram o episódio, o que acharam? Gostaram, não gostaram? Achei bem melhor do que o anterior, muito mais dinâmico, fragmentado, apareceu diversos personagens e algumas respostas bem importantes, principalmente em relação ao Victor e ao Jade. Comente aqui embaixo, né, o que vocês acharam e qual a expectativa de vocês para o próximo episódio, ou alguma pista aí que eu deixei passar. Um abraço e até o próximo vídeo.